Teorema de Pitágoras, pessoal. Olha, vamos considerar um triângulo retângulo de vértices A, B e C. O triângulo é reto no vértice A, ou seja, em A eu tenho um ângulo com 90 graus, né? Nós sabemos que no triângulo retângulo, o ângulo reto é o ângulo de 90 graus, os outros dois ângulos são agudos, né? E complementares. Se você somar a medida do ângulo com vértice em B à medida do ângulo com vértice em C, você vai encontrar 90 graus. E 90 graus mais 90 graus do ângulo com vértice em A resulta num total de 180 graus, que é o valor, né, relacionado à soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer. Esses dois ângulos com vértices em B e em C são ângulos agudos e complementares, tá? O segmento AB recebe o nome de cateto, o segmento AC também é cateto. E o segmento BC, que é o oposto ao ângulo reto, recebe o nome de hipotenusa. Nesse caso, eu vou considerar a altura AD de dado relativa à hipotenusa do triângulo. Então, eu estou considerando a altura AD de dado, que é relativa à hipotenusa do triângulo, tá? Eu vou admitir que a medida do ângulo com vértice em B é alfa. Qual será a medida do ângulo com vértice em A? Mas o ângulo pequeno, o ângulo BAD, posso chamar de beta, tá bom? Então, o ângulo com vértice em B, o ângulo ABD mede alfa e o ângulo BAD mede beta. Notem que a soma dessas duas medidas é igual a 90 graus. Porque, mais uma vez, eu tenho aqui um triângulo retângulo, esse ângulo é o ângulo reto, os outros dois são complementares. Então, alfa mais beta é 90 graus. Por outro lado, se considerarmos o triângulo maior, que é o triângulo ABC, observe que o ângulo com vértice em B e o ângulo com vértice em C, eles também são complementares, ou seja, a soma das duas medidas também deve ser 90 graus. Assim, se alfa mais beta é 90 graus, e se alfa mais este cara também é 90 graus, é porque este cara também vale beta, certo? Tá? Concluindo, ou melhor, continuando, beta mais alfa é 90 graus. Entretanto, no triângulo retângulo ADC, beta mais este cara também dá 90 graus. Ora, beta mais alfa é 90 graus, beta mais esse cara também é 90 graus. Então, ele também mede alfa. Legal? Vamos admitir também que o segmento BC, hipotenusa do triângulo, mede A, prontinho. O cateto AB mede C, o cateto AC mede B, a altura relativa à hipotenusa mede H, o segmento BD mede M e o segmento DC mede M. Aliás, nós dizemos que o segmento BD é a projeção ortogonal do cateto AB sobre a hipotenusa, né? E o segmento CD é a projeção ortogonal do cateto AC sobre a hipotenusa. Tá? Então, BD, projeção ortogonal do cateto AB sobre a hipotenusa, e CD, projeção ortogonal do cateto AC sobre a hipotenusa. Muito bom. Tranquilo até aí, pessoal? Agora eu vou mostrar para vocês que o triângulo grande, o triângulo ABC, é semelhante ao triângulo DBA. Tá? Vou mostrar que esses dois triângulos são semelhantes. O triângulo azulzinho e o triângulo que eu vou destacar. Deixa eu ver qual a cor que eu vou utilizar para destacar o triângulo. Pode ser o vermelhinho, sim, claro, olha lá. Vou destacar esse triângulo aqui, ó. Tá vendo? Olha. Tá certo? Prontinho. Triângulo azulzinho, que é o grande, né? E o triângulo vermelhinho, que é o pequeno. Vou mostrar para vocês que os dois são semelhantes. Então, eu vou mostrar para vocês que o triângulo maior, triângulo ABC, é semelhante ao triângulo DBA, que é o triângulo vermelhinho. O critério de semelhança, dois pares de ângulos correspondentes congruentes. Então, vamos lá. O triângulo maior, o triângulo ABC, estão acompanhando? Ele tem ângulo reto. O triângulo menor, o triângulo DBA, também tem ângulo reto. Eu já encontrei um par de ângulos correspondentes e com medidas iguais, tá? O triângulo grande, o triângulo ABC, tem ângulo com vértice em B, o ângulo que mede alfa.
O triângulo pequeno, vermelhinho, o DBA, também tem o ângulo alfa. Então, eu encontrei o segundo par de ângulos correspondentes congruentes. Portanto, os triângulos são semelhantes. E nós sabemos que triângulos semelhantes possuem lados correspondentes com medidas proporcionais. Ou seja, se eu dividir a medida lateral de um pela correspondente medida lateral do outro, eu sempre vou encontrar um mesmo valor. Vamos considerar as medidas laterais do triângulo grande, do triângulo ABC. Quais seriam? O A, o B e o C. E vamos dividir cada uma das medidas do triângulo maior pelas correspondentes medidas do triângulo menor. Começando pelo A. A no triângulo grande é a medida da hipotenusa. A medida correspondente no triângulo menor tem que ser a medida da hipotenusa do triângulo menor. Então, hipotenusa dividida por hipotenusa. Então, fica A sobre C. Tá? No triângulo grande, no triângulo ABC, B é a medida do lado oposto ao ângulo alfa. No triângulo menor, o correspondente ao B tem que ser a medida do lado oposto ao ângulo alfa também. E nesse caso, é H. Então, vamos escrever B sobre H. Certo? C é a terceira medida do triângulo grande. E a terceira medida do triângulo pequeno é o M de Maria. Então, vamos escrever aqui M de Maria. Isso implica em quê? Vamos prestar atenção nessa primeira igualdade. Eu tenho A dividido por C igual a B dividido por H. Se eu multiplicar em diagonal, vou encontrar A vezes H igual a B vezes C. A vezes H igual a B vezes C, que é uma relação envolvendo os elementos do triângulo retângulo, relação muito importante, tá? Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Por outro lado, se eu considerar só os extremos, tá? Olha, só os extremos, esqueça a razão central. Eu tenho A sobre C igual a C sobre M. Multiplicando em diagonal, A vezes M igual a C vezes C. Ou seja, C ao quadrado é igual a A vezes M. São duas relações envolvendo as medidas consideradas naquele triângulo retângulo grande ali, tá? Duas relações importantes. Tá aqui, vou destacar. Certo? Vamos deixar elas ali quietinhas, né? E vamos pensar agora numa outra semelhança envolvendo triângulos. É a semelhança entre o triângulo ABC, que é o grande, e o triângulo DAC, que é o triângulo retângulo que está à direita, esse triângulo retângulo menor aqui, tá? O ABC, ele é semelhante ao DAC. Por quê? No ABC, que é o grande, eu tenho ângulo reto. No DAC, que é o menor, eu também tenho ângulo reto. Portanto, eu acabei de encontrar um par de ângulos correspondentes congruentes. No ABC, eu tenho o ângulo beta, o ângulo com vértice em C. No triângulo pequeno, no DAC, eu também tenho o ângulo beta. Encontrei o segundo par de ângulos correspondentes congruentes. Então, pelo critério, dois pares de ângulos correspondentes congruentes, os triângulos são semelhantes. Vamos considerar as medidas do triângulo maior e vamos dividi-las pelas correspondentes medidas do triângulo menor. Tá bom? Então vamos lá. No triângulo grande, a hipotenusa mede A. No triângulo menor, a hipotenusa mede B. Então teríamos aqui A sobre B. No triângulo grande, C é a medida do lado oposto ao ângulo C. No triângulo pequeno, o lado oposto ao ângulo C mede H. Portanto, temos C sobre H. No triângulo grande, B é a terceira medida. A terceira medida do triângulo pequeno é o N de Nair. Pronto. Observem que se nós multiplicássemos aqui, ó, em diagonal, na primeira igualdade, teríamos A vezes H igual a B vezes C, relação que já conhecemos, e se nós desprezarmos a razão do centro e considerarmos, então, apenas os extremos, nós temos A sobre B igual a B sobre N, e, portanto, A vezes N igual a B vezes B, ou seja, B ao quadrado igual a A vezes N. Outra relação importante envolvendo
Pronto. As medidas apresentadas na minha figura, tá? Agora, eu vou provar para vocês, inicialmente vou justificar esta afirmação. O triângulo o triângulo ADB é semelhante ao triângulo ADB é semelhante ao triângulo CDA. Critério: dois pares de ângulos correspondentes congruentes. Olha para cá. ADB, que é o vermelhinho, é semelhante a esse aqui, ó, esse menor, tá? Que é o triângulo CDA. Por quê? Eu tenho alfa no triângulo da esquerda, eu tenho alfa no triângulo da direita. Eu tenho beta no triângulo da esquerda e eu também tenho beta no triângulo da direita. Dois pares de ângulos correspondentes congruentes, os triângulos são semelhantes. E se são semelhantes, a razão entre as medidas correspondentes é uma constante, certo? Então, eu vou pegar aqui as medidas laterais, por exemplo, do vermelhinho. Quais são elas? C, M e H. E vou dividi-las pelas correspondentes medidas do triângulo menorzinho. C no vermelhinho é a hipotenusa. A hipotenusa do menorzinho que está à direita é o B de bola. Então tá aqui. B de bola. Bom? M de Maria, no vermelhinho, é oposto ao ângulo beta. Correspondente a ele no outro triângulo tem que ser oposto a beta e, portanto, é H. Tá? O H no vermelhinho é oposto a alfa. O H no vermelhinho é oposto a alfa. O correspondente a ele no triângulo à direita tem que ser oposto a alfa. E é o N de Nair. Tá? Aqui, a única relação que interessa para nós é a que eu posso obter a partir dessa igualdade. Multiplicando diagonal, H vezes H, H ao quadrado é M. É M vezes N. Tá bom? Pronto. Muito bem. Agora eu vou aproveitar para provar o Teorema de Pitágoras para todos vocês. Atenção, vamos lá, vou provar o Teorema de Pitágoras, tá? É uma das demonstrações, existem várias demonstrações para o Teorema de Pitágoras, essa aqui é uma delas. Nós sabemos que A vezes M de Maria é C ao quadrado, foi algo provado há pouco, aqui ó, A vezes M é C quadrado. E sabemos que A vezes N é B ao quadrado, então A vezes N de Nair é B ao quadrado. Perfeito. São duas igualdades, né? Eu vou somar as duas igualdades membro a membro. Então, nós vamos ficar com A vezes M mais A vezes N no primeiro membro igual a B quadrado mais C quadrado no segundo membro, tá? Só que em relação a essas duas primeiras parcelinhas, que estão no primeiro membro, o A é fator comum. Eu posso colocá-lo em evidência. Então, vamos colocar o A em evidência. Vai ficar A vezes M mais N igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Entretanto, é fácil de perceber olhando para a figura que M de Maria mais N de Nair é A. M mais N é exatamente A. Então, se M mais N é A, nós temos A vezes A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, que nada mais é do que o famoso, incrível Teorema de Pitágoras. Em qualquer triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma envolvendo os quadrados das medidas dos catetos. Certo, pessoal? Nós precisamos memorizar essas relações. E eu não acho que é interessante que vocês memorizem, eu não acho que seria interessante isso, memorizar a partir das letras, memorizar que A vezes H é B vezes C, que C quadrado é A vezes M, que B quadrado é A vezes N, porque nesse caso vocês teriam que ter essa figura, e se alguém trocasse 2 ou 3 letrinhas de posição, vocês já poderiam se enrolar.
Então, o ideal é que você consiga traduzir o significado de cada uma das sentenças. E é esse significado, né, essa tradução que realmente vai interessar. Então, veja bem, no triângulo retângulo em questão, no triângulo ABC, C é medida de cateto, B é medida de cateto, A é medida de hipotenusa, M de Maria é medida de uma projeção, N de Nair é medida de projeção e H é medida de altura. Então, eu vou olhar para as fórmulas e quando eu encontrar o C, vou ler cateto. Quando eu encontrar o B, lerei cateto. O que leio ao encontrar o A? Hipotenusa. O que leio ao encontrar o M? Projeção. E quando encontro o N, leio o quê? Projeção. Encontrei o H, o que é que eu leio? Altura. Portanto, o que eu tenho aqui é hipotenusa vezes altura é cateto vezes cateto. Então, independente das letras que ali estão, ou das medidas apresentadas, eu sei que a hipotenusa vezes altura é cateto vezes cateto. E aqui, cateto ao quadrado é hipotenusa vezes projeção. Cateto ao quadrado é hipotenusa vezes projeção. Claro que não é o cateto que está ao quadrado, né? Isso é modo de dizer. O que está ao quadrado é a medida desse cateto. Mas para facilitar a memorização, cateto ao quadrado é hipotenusa vezes projeção, que é a mesma que eu tenho aqui, olha, cateto ao quadrado é hipotenusa vezes projeção. Portanto, essas duas relações se resumem numa única sentença. Cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes sua projeção. O que eu preciso é tomar cuidado para usar a projeção associada ao cateto em questão. Então, C ao quadrado é hipotenusa vezes a projeção. B ao quadrado é hipotenusa vezes a projeção. Eu considero a projeção associada ao cateto em questão. Depois eu tenho a altura ao quadrado é projeção vezes projeção. A altura ao quadrado, produto das projeções. E, claro, teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Certo? Prontinho. Vamos nos divertir com alguns exercícios? Primeiro exercício. Ele pede a altura de um triângulo equilátero de lado L. A altura de um triângulo equilátero de lado L. Perfeito. Vamos admitir que o nosso triângulo é um triângulo equilátero que tem lados medindo L. A altura do triângulo equilátero de lado L é representada por um segmento que tem um extremo num dos vértices e é perpendicular ao lado oposto, dividindo o lado oposto em dois segmentos de medidas iguais. Portanto, AM é a metade de L e BM é a metade de L. Eu quero essa altura que eu vou representar, ou cuja medida eu vou indicar como sendo H, tá? Basta, pessoal, que nós apliquemos, por exemplo, neste triângulo retângulo, o teorema de Pitágoras, para que possamos encontrar o H em função do L, tá? Então, vamos lá. H ao quadrado mais L sobre 2 também ao quadrado é igual a L ao quadrado. Olha que bonitinho, né? Lembra? Cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado igual a hipotenusa ao quadrado. Eu quero H e por procurar H, devo isolá-lo, né? Então, H ao quadrado é L ao quadrado menos. O que é L sobre 2 ao quadrado? L ao quadrado sobre 2 ao quadrado. L ao quadrado sobre 4. Agora eu vou trabalhar com o mínimo múltiplo comum entre os denominadores 1 e 4. Mínimo múltiplo comum entre os denominadores 1 e 4 é o número 4. Então, nós vamos ficar com H ao quadrado igual a 4, que é o mínimo múltiplo comum, é um novo denominador. Dividido por 1 dá 4 vezes L ao quadrado, 4L ao quadrado. Menos 4 dividido por 4 dá 1, vezes L ao quadrado, L ao quadrado. H ao quadrado é igual a 3L ao quadrado sobre 4. Extraindo a raiz quadrada em ambos os membros da igualdade, e obviamente, considerando apenas os resultados positivos, né? Raiz quadrada de H ao quadrado é H, de L ao quadrado é L, a raiz quadrada de 3 eu deixo indicado e a de 4 é 2. Acabamos de obter a altura do triângulo equilátero de lado L. Tá? Eu
apliquei o Teorema de Pitágoras. Foi uma homenagem que eu fiz. Mas, na verdade, para resolver esse problema, eu teria uma outra alternativa, na minha opinião, melhor, né? Nós sabemos que o ângulo interno de um triângulo equilátero vale 60 graus. Portanto, considerem o triângulo BCM. Triângulo BCM. Neste triângulo, eu tenho um ângulo agudo com 60 graus, eu quero o cateto oposto a ele e eu tenho o valor da hipotenusa. Lembra? Trigonometria no triângulo retângulo. O seno de um ângulo, por exemplo, o seno de 60 graus, é a medida do cateto oposto, né, sobre o valor da hipotenusa, que é L. O seno de 60 graus é igual a raiz quadrada de 3 sobre 2, e isso é igual a H sobre L. Isolando o H, concluímos que o H é L raiz quadrada de 3 sobre 2. Por favor, memorize a altura de triângulo equilátero de lado L. L raiz quadrada de 3 sobre 2. A altura de triângulo equilátero de lado 30. 30 vezes raiz quadrada de 3 sobre 2. A altura de triângulo equilátero de lado 80. 80 vezes raiz quadrada de 3 sobre 2. Ok? É isso aí. Próximo exercício. O valor do raio da circunferência da figura é... Bem, vamos analisar aqui a circunferência. Então, eu tenho uma circunferência, nós vamos admitir que o ponto O é o centro dela, isso não ficou bem claro, né? Esse segmento é o raio representado por R, esse segmento também é o raio representado por R, tá? Aí eu tenho uma reta R, que é paralela à reta T. Não ficou claro se a reta T é tangente a essa circunferência, mas nós vamos admitir que a reta T tangencia a circunferência, tá? E aí é o seguinte, como encontrar o R? Primeiro, segmento que tem um extremo no centro da circunferência e o outro extremo no ponto de tangência entre a circunferência e a reta T, é sempre perpendicular à reta T. Portanto, esse ângulo é reto e esse aqui também, certo? Para começar. Além disso, a reta R é paralela à reta T. Portanto, se esse segmento destacado em azul é perpendicular a T, também é perpendicular a R. Muito bom, certo? Eu vou admitir agora que este pontinho é o ponto A e que este ponto aqui, ó, é o ponto B, tá? E eu vou considerar com vocês o triângulo retângulo, certo? Triângulo retângulo de vértices O, B, A. Tá bom? Esse triângulo retângulo que interessa para nós, OBA. A hipotenusa vale R, perfeito, vou anotar aqui a hipotenusa vale R, não quero essa cor. A hipotenusa vale R, tá? AB vale 10, AB vale 10, AB vale 10. E quanto vale OB? Bom, agora eu preciso da atenção de vocês. Vou admitir que esse ponto aqui embaixo é o ponto C, tá? Ponto C. De O até C, eu tenho raio. De B até C, eu tenho 5. De novo, de O até C, raio. De B até C, eu tenho 5. Está escrito aqui. Então, o que eu tenho de O até B? OB é OC, que é R, menos BC, que é 5. Então, OB é todo o raio menos 5. R menos 5. Agora eu vou aplicar o teorema do grande Pitágoras. Lá vou eu. Nesse triângulo, o valor da hipotenusa R ao quadrado é a medida de um cateto, R menos 5 ao quadrado, mais a medida do outro cateto, 10 também ao quadrado. Tá? Muito bom. Então, nós temos R ao quadrado igual.
Desenvolvendo esse produto notável, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E o quadrado de 5 é igual a 25. 10 ao quadrado é 100. Muito bom. Quem quer R tem que isolar o R, né? Então eu tenho R ao quadrado menos R ao quadrado mais 10 R's. Do outro lado, sobra 100 mais 25, 125. Tá legal? R quadrado menos R ao quadrado dá zero. Então, eu tenho 10 R's igual a 125. Dividindo os dois lados da igualdade por 10, concluímos que o R vale 12,5. Uhul! Aê, pessoal! Que legal! Show, hein? Muito bom. E a alternativa C, tá bom? Próxima questão. No jogo de boccia, disputado no terreno plano, o objetivo é conseguir lançar uma bola de raio 8 o mais próximo possível de uma bola menor de raio 4. No lançamento, um jogador conseguiu fazer com que as duas bolas ficassem encostadas, conforme mostra a figura abaixo. Então, aqui eu tenho uma bola de raio 8 e uma bola de raio 4. E as duas ficaram encostadinhas, né? Muito bem. A distância entre os pontos A e B em que as bolas tocam o chão é... Então, olha aqui a situação. Você tem uma bola cujo raio é 8, tá vendo? Raio 8. Bola de raio 8. O raio é a distância do centro a qualquer ponto da circunferência, tá? Então, o raio vale 8, tá? E é uma bola de raio 4, a distância do centro da bola, centro do círculo ou da circunferência, a extremidade é o raio. Então, aqui o raio vale 4, aqui o raio vale 4. Tá legal? Muito bem. Eu quero a distância entre os pontos A e B, pontos em que as bolas tocam o chão. Bom, primeiro, essa reta que eu estou indicando agora com o meu cursor, ela representa a superfície do piso e representa uma reta que é tangente às duas circunferências. E segmento com o extremo no centro de uma circunferência e outro extremo no ponto de tangência sempre é perpendicular, né, à reta tangente. Portanto, o segmento OA é perpendicular à reta que passa por AB. De novo, segmento com o centro, com um extremo no centro da circunferência e outro extremo no ponto de tangência também é perpendicular à reta tangente. Então, PB perpendicular à reta que passa por A e por B. Tá? Aliás, essa medida aqui é 4, é o raio, né, da circunferência pequena. Para resolver o meu problema, eu vou fazer o seguinte. Ó, a partir do ponto P, eu vou traçar uma perpendicular a OA. Então, eu tracei a partir de P uma perpendicular a OA. Note que ABPQ é um retângulo. Lados opostos de um retângulo têm medidas iguais. Então, se PB é 4, afinal é o raio dessa circunferência, QA também vale 4. Se QA vale 4, OQ vale 4, porque a soma das duas deve resultar em 8. Por outro lado, se eu admitir que AB vale x, então PQ também valerá x. Isso vai nos permitir considerar um triângulo retângulo aqui em cima. Que triângulo é esse? É o triângulo QOP, ou OPQ. Triângulo retângulo que tem um cateto cuja medida eu quero conhecer, x, o outro mede 4 e a hipotenusa mede 8 mais 4, 12. Tome cuidado, certo? Então, minha caneta, no triângulo, não quero essa cor, no triângulo OPQ, né? X ao quadrado mais 4 ao quadrado resulta em 12 ao quadrado. Olha lá, medida de um cateto aqui é x ao quadrado, aqui é 4 ao quadrado, igual a hipotenusa é 8 mais 4, 12, 12 ao quadrado, certo? Continuando, pessoal, vamos lá, força. X ao quadrado, 12 ao quadrado é 144, menos 4 ao quadrado que é 16.
x ao quadrado é igual a, deixa eu ver aqui, 128, é isso? 128, certo? 128? 138? É isso mesmo, 128. Se você decompor o 128 em produto de fatores primos, você vai descobrir que o 128 é 2 à sétima, ou seja, 2 à sexta vezes 2. Extraindo a raiz quadrada em ambos os membros da igualdade, teremos x igual. Raiz quadrada de 2 à sexta é 2 ao cubo, e a raiz quadrada de 2 continua indicada. Conclusão brilhante a que chegamos, x é igual a 8 raiz quadrada de 2. Portanto, a distância entre os pontos A e B, a medida do segmento AB, é igual a 8 raiz quadrada de 2. Pronto. Que lindo exercício, hein? Muito bom, muito bom. Ok? E a alternativa é C. Considere um poste perpendicular ao plano do chão. Então, temos um poste perpendicular ao plano do chão. Uma aranha está no chão a 2 metros do poste. Então, uma aranha está no chão a 2 metros do poste. Essa distância é igual a 2 metros. E começa a se aproximar dele no instante em que uma formiga começa a subir o poste. Então, aqui eu tenho a aranha, ela começa a se aproximar do poste no instante em que uma formiga começa a subir o poste. A velocidade da aranha é 16 centímetros por segundo. A aranha faz 16 centímetros por segundo. E a formiga, 10 centímetros por segundo. Após 5 segundos do início dos movimentos, qual a menor distância entre a aranha e a formiga? Então, vamos admitir o seguinte, a aranha está nesse ponto inicial e ela começa a se aproximar do poste. Após 5 segundos, a aranha ocupa essa posição aqui, ó. Eu vou chamar de A. Após 5 segundos, ela está aqui. E qual foi a distância percorrida por ela em 5 segundos? Bem, ela percorre 16 centímetros por segundo. Em 5 segundos, ela percorrerá, vou colocar aqui, 5 vezes 16 centímetros, que é igual a 80 centímetros, que é igual a, se você preferir, 0,8 do metro. Tá bom? Certo? Então, essa distância percorrida por ela, ó, do ponto de partida até o ponto A, 0,8. Como a distância do ponto de partida oposto é igual a 2 metros, então, do ponto no qual ele está agora até a base do poste, você tem 1,2 metros. Note que a soma dá o total de 2 metros. Tá certo até aí, pessoal? Tá? Nesse mesmo tempo, 5 segundos, a formiguinha subiu através do poste. Então, a formiguinha ocupa essa posição aqui, ó, que eu vou representar por F. Agora ela está aqui, ó. O F saiu daqui e foi lá para cima. Formiguinha, tá? Essa é a distância percorrida em 5 segundos. A formiguinha tem velocidade de 10 centímetros por segundo. Então, a formiguinha, em 5 segundos, percorre 5 vezes 10 centímetros, percorre 50 centímetros. Confere, pessoal? Não é isso? Ou seja, meio metro. Tá bom? Então, a distância percorrida em 5 centímetros, distância essa percorrida pela formiga, corresponde a meio metro. O que se pede é a menor distância entre a formiga e a aranha. E a menor distância é essa aqui, ó. É a distância x medida do segmento AF. Essa é a menor distância. Então, nesse triângulo retângulo, eu vou aplicar o teorema de Pitágoras. X ao quadrado é igual a 1,2, né, ao quadrado. Eu vou colocar aqui, ó, x metros, mais 0,5 também ao quadrado. X ao quadrado é igual a 1,2 ao quadrado, que é 1,44, mais
0,5 ao quadrado, que é 0,25. Miranda vai dar uma dica para que vocês possam fazer isso aqui ó, com uma certa rapidez. 1,2 ao quadrado. Despreze a vírgula, você vai encontrar o 12. Calcule 12 ao quadrado, 144. Agora, se esse número tem uma única casa decimal e você elevou ao quadrado, a quantidade de casas decimais do resultado dobra. Portanto, se esse número tem uma casa decimal, o resultado que você obtém elevando-o ao quadrado deverá ter duas casas decimais. Então, o número 144 com duas casas decimais. 0,5 ao quadrado. Despreze a vírgula. Você vai ficar com o número 5, que é o quadrado da 25. Pronto, 25. Agora, este número tem uma casinha decimal. Elevando-o ao quadrado, o resultado passa a ter o dobro de casas decimais. Duas casas decimais. Portanto, 0,25, tá? Se eu estivesse elevando o número ao cubo, o resultado teria o triplo do número de casas decimais. Ok? Então tá. Aí, nós temos x ao quadrado igual a 1,69, que você pode escrever como sendo 169 dividido por 100, não é verdade? Agora eu extraio a raiz quadrada em ambos os membros da igualdade. A raiz quadrada de 169 é 13, e a raiz quadrada de 100 é 10. Então, x igual a 1,3. Resposta, deixa eu ver ali, ele pediu qual a menor distância entre a aranha e a formiga? Alternativa B de bola. B de bola. Tudo bem, turma? Acompanharam? Então ficamos assim, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham acompanhado. E dê um like se gostou. Se não gostou, deixa claro também. Quer dar sugestões? Por favor, participe, tá bom? Afilie-se ao canal. Inscreva-se. Um abraço. Fui.